Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Que bom que depois de um dia cheio para todo mundo, de trabalho, de acontecimentos, a gente conseguiu chegar aqui. Sentar um pouquinho, parar um pouquinho, pensar, refletir, fazer uma oração, pensar naqueles que a gente gostaria que estivesse aqui conosco, mas não foi possível. Pensar naqueles que você sabe que precisa de um auxílio, de uma ajuda nesse momento. E é com esse pensamento que a gente está não só pensando em nós, mas pensando também naqueles que você sabe que precisa, que sabe que seria muito bom se estivesse aqui, se pudesse ouvir algumas palavras que a gente vai falar, se algumas mensagens pudessem chegar até ele. Então eu quero que você mentalize agora essa pessoa ou essas pessoas. Vamos fechar os olhos, respirar bem fundo. E pedir a proteção da nossa Mãe Maior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Agradecendo imensamente a oportunidade de estarmos aqui, o acolhimento fraterno que a cúpula espiritual desta casa nos recebe, nos protege e principalmente nos intui, mandando insights, lembranças, imagens em nossa mente neste momento, para que possamos fazer a nossa mudança, para que possamos fazer o nosso movimento em direção ao Cristo. Que assim seja. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar motivos de resignação. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Para quem depois quiser dar uma estudada melhor, nós vamos pegar dois trechos dele, em especial o trecho 12 e 13. Eu vou fazer, e nós vamos ler ele inteiro, mas eu vou fazendo pausadamente para a gente poder exemplificar, discutir e trazer exemplos aí, e principalmente imagens para fixar melhor na nossa mente. Deixa eu já fazer o tradicional, apagar a luz do fundo. Não, do palco. Melhorou, né? Fica melhor para vocês verem. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, nós existe um livro que é um dos melhores livros que tem sobre Ramatiz, que dá o nome da nossa casa. Então é sempre bom a gente ficar recordando. O problema do Ramatiz é que nós temos relatos de 9 médiuns que receberam o espírito de Ramatiz para transcrever os livros dele. Então daí já é uma complicação. O que você entende que é mais próximo daquilo e tal? Então gera algumas dúvidas. Eu indico sempre para quem me pergunta os livros do Hercílio Maes, ou Hercílio Maes, porque eu acho que tem uma fidelidade maior com a mensagem que Ramatiz veio passar aqui na Terra, tá? E essa sequência de essa pergunta aqui foi feita no livro O Evangelho à Luz do Cosmos.
que é um muito bom livro, eu recomendo a todos lerem, tá? É muito interessante. E essa pergunta, ela começa assim: por que somente o Evangelho de Jesus é considerado pelos espíritos? Está vendo que ele colocou os espíritos, não os espíritas, tá? Quando ele coloca os espíritos, são todos nós, independente se você é católico, evangélico, protestante, torce para o Flamengo e tem alegrias como eu tive ontem, ou não, entendeu? Isso não faz diferença. Não faz a menor diferença. Porque são espíritos. Né? E quem tem medo de espírito aí? Pode levantar a mão. Quem tem medo de espírito? Ninguém tem medo de espírito? Você sabia que tem uma pessoa do seu lado que ela é espírito? Todos nós somos. Então não tem por que ter medo de espírito, tá? É considerado pelos espíritos o código moral da humanidade terrena, quando também existem outros roteiros morais de importância espiritual, compilados e transmitidos pelos líderes de vários povos e que não deveriam ser admitidos como divinos? Não seria digno de apreciação pelos espíritos o Torá dos judeus, o Alcorão dos árabes ou o Bhagavad Gita dos hindus? Essa é uma excelente pergunta. E olha o que Ramatiz respondeu. O Evangelho é a síntese global de todos os ensinamentos dos iniciados que, respeitando o livre-arbítrio individual, apresenta para todas as épocas normas de evoluir ao alcance de todos os homens, mas independente de qualquer atributo pessoal, grau de inteligência, raça ou condição social. É o código moral de maior poder esotérico para a modificação humana, porque é definitivo e integral na sua mensagem cósmica. É de senso comum que até o momento nenhum filósofo ou cientista digno de vislumbrou qualquer absurdo ou regra insensata na escritura do Evangelho. Embora o Evangelho seja um resumo espiritual elaborado de acordo com a cultura e os costumes da etnia judaica, ele consegue expor a mensagem para qualquer temperamento humano, em face de sua contextura de universalidade, inclusive proporcionando novas interpretações educativas e redentoras em conformidade com qualquer época. É um processo doutrinário de moral espiritual que disciplina e orienta qualquer tipo humano. Não é um sistema nem tratado elitivo apenas para os místicos, mas é o sistema indiscutível, comprovado e vivido por Jesus, o mais sábio e evoluído dos homens. Não há mais ensejo para dúvidas e discussões. O Evangelho, já vivido por muitos homens que se devotaram ao Cristo, demonstrou que é de perfeita e sensata aplicação na vida humana, sem qualquer restrição ou condição. E eu acrescento, humildemente, dizendo que o Evangelho de Jesus é holográfico. E eu explico por que eu penso isso. Um holograma, uma das coisas mais interessantes que um holograma é o seguinte: se você tem um holograma aqui, uma imagem de uma pessoa no holograma, ele projeta a imagem de uma pessoa, ok? E você vai lá e retira um pedaço. Vamos imaginar que você retira um pedaço do pé da pessoa, assim, um pedacinho, e leva para outro lugar e projeta de novo. Você não vai projetar o pé, mas você vai projetar a imagem inteira novamente. Então, quando você fala sobre
figuras holográficas é exatamente isso. Uma parte do todo também representa o todo. Entendeu? Então, o Evangelho de Jesus, por mais aviltado que ele possa ter sido, por mais adulterado que ele possa ter sido, por mais censurado pelo Império Romano que ele possa ter sido, ele traz a essência dos ensinamentos de Jesus. Uma fração dele está ali contido tudo o que Jesus queria passar para nós. Entendeu? Então é muito importante que nós tenhamos o hábito de ler o Evangelho, entender o Evangelho, interpretar o Evangelho, sempre com a chave hermenêutica de Jesus. Como que Jesus, pela observação da sua passagem, como ele foi o guia, o único guia, como ele lidava. Toda vez quando você entrar numa situação onde você tem alguma dúvida, alguma coisa que você está lendo, você imagina, pela conduta de Jesus, o que ele queria dizer com isso aqui. Ou o que os evangelistas interpretaram disso aqui. Entendeu? É muito importante que você tenha isso como discernimento, para que você verdadeiramente vivencie e entenda o que está escrito ali. Então vamos lá. No item 12 do capítulo 5, nós temos o seguinte: por estas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecer a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras serem traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. E ele orienta, indica, coordena, cuida, porque, como ele disse, das ovelhas que meu Pai, quem é o Pai? Deus, me confiou, nenhuma se perderá. Ok? Vamos entender melhor, entendendo também o papel do Espírito nisso aí. Como eu falei no princípio, a gente tem que nos entender como pessoa, como carne, mas também como espírito, para ficar mais fácil da gente entender que ninguém morre, que isso é uma passagem temporária, onde você utiliza esse vestimento, essa carne sua, com um propósito disso. E dentro desse propósito, vivendo no mundo de expiação e prova, é exatamente isso. É você vivenciar situações, muitas vezes situações de dor, para que você se burile, para que você aprenda. Senão você não vai aprender. Senão você não vai evoluir. Então vamos entender. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Confuso, né? Vamos melhorar. Vamos trocar a palavra verbo. No princípio era o Espírito. E o Espírito estava com Deus. E o Espírito era Deus. Ele, o Espírito, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. O Espírito, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Torna-se mais lógico. A gente começa a entender um propósito de tudo isso.
E por que isso é possível? A nossa própria Constituição nos mostra. Por que é possível desdobrar? Porque nós temos os nossos sistemas, sistema muscular, sistema ósseo, esquelético, nós temos o sistema circulatório, as nossas veias, nós temos a parte hormonal do sistema endócrino, nós temos os sistemas nervosos, o sistema nervoso, e nós temos a parte sutil, que os cientistas podem chamar de campo eletromagnético, mas nós temos a nossa áurea, o nosso perispírito, e aqui nós ainda temos vários outros desdobramentos, porque assim o é, são camadas dentro de camadas, dentro de camadas e dentro de camadas. Parecendo aquele brinquedo, aquela boneca russa, né? Que são várias bonecas dentro de uma mesma boneca. Você abre e tem uma boneca, você abre e tem uma boneca. É assim. Nós somos assim. Então é mais fácil de você entender aonde que nós estamos nesse processo. Nós somos um espírito que estamos dentro de matéria. E nós fazemos parte de tudo isso. Então, como foi dito lá, continuando o capítulo 12, deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus bem-aventurados os aflitos à vossa vida, permitindo que saudeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do seu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que me pagues a última parcela. Você entende o conceito de ir para o inferno eternamente? Que nos foi colocado? Por quê? Porque se você não faz o movimento, se você não evolui agora, nesse momento, aonde é muito mais simples, aonde é muito mais barato de se pagar, você vai arrastar isso aí até a última peça. Até que pagues o último centil. Então nos é dado essas oportunidades, como nós, que principalmente você já deve ter ouvido falar, que nós somos os trabalhadores da última hora, exatamente por isso. Porque nos é possível fazer um movimento em direção ao Cristo. Mas a gente não quer, a gente teima. A gente insiste em fazer o errado. A gente sabe o que é certo, sempre sabe. Só que a gente decide não fazer. E é uma decisão consciente. Muitas vezes, para a gente não tomar essa decisão de forma consciente, a gente negocia. Se isso acontecer, eu vou fazer aquilo. Se eu ganhar dinheiro, eu vou começar a ajudar as pessoas. Se eu conseguir isso, eu vou a pé para a Trindade. E a gente continua não fazendo, porque a gente escolhe não fazer. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas uma 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Por que isso acontece, gente? É muito bom a gente lembrar sempre dessas palavras. Quase todas as palestras eu coloco esse slide aqui para vocês verem.
que é a mensagem de Santo Agostinho, de 1872. Olha o que ele diz. A Terra, esse nosso planetinha bonito, oferece um dos tipos de mundo expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Quem? Seu vizinho? Você. Nós. Nós somos os espíritos rebeldes à lei de Deus. Por isso que nós estamos aqui, ó. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz com que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Porque a gente só aprende na dor. Tal sentido das palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, são ditosos, porque se quitam e porque, depois de haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhum há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Não tem jeito. Não fez? A decisão é sua. E eu o tempo todo, ó, você lutando com a sua sombra. O tempo todo. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmuramos nas aflições, se não as aceitamos com resignação e com algo que devemos ter merecido, se acusamos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. E aí a gente vai para o vitimismo, e aí a gente vai para a revolta, e aí a gente, da revolta, a gente vai para a ira, para a raiva, e chega na negação. Chega ao ponto de negar tudo. Você nega o próximo, você nega Deus e você nega a si mesmo, até o ponto de atentar contra a sua própria vida, que é a oportunidade que te deram de burilamento, de melhorar como espírito. Aí fala, não, mas eu não pedi para nascer. Não, você não pediu não, você implorou para nascer. E quem não acredita é só fazer uma conta rápida. Ok? Foi perguntado pro Chico, pro André Luiz, né? André Luiz perguntou quantos
quantos espíritos habitavam em volta da Terra, né? Desse planeta. E na época, foi antes da Segunda Guerra Mundial, da década de 40, falava-se que nós tínhamos, corrija se eu estiver errado, era pouco mais de 3 bilhões de pessoas no planeta. E tinha por volta de 30 bilhões de espíritos em todas as camadas. Umbral, colônias espirituais. Somando todos os espíritos, tinha a proporção de que estava encarnado aqui cerca de 3 bilhões e desencarnados chega de 30 bilhões. Hoje nós estamos com mais de 7 bilhões aqui. É só fazer a conta, proporcionalmente. Então, encarnar não é fácil. Conseguir uma vaguinha para encarnar não é fácil. A concorrência é muito grande. Então, saiba que nós somos privilegiados por estarmos aqui nesta vida. Isso é uma coisa para a gente refletir. E por isso que teremos que recomeçar absolutamente como se um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. E de novo, e de novo, e de novo. E essa, como eu disse, é uma escolha. Olha o que Pietro Baldi fala. Diante da unidade orgânica do todo, encontramos-nos fragmentados e fechados em nosso individual egocentrismo de egoístas. Diante da liberdade do espírito, encontramos-nos prisioneiros no cárcere da matéria e de seu determinismo. Diante da onisciência de Deus, estamos imersos nas trevas da ignorância. Diante do bem, da felicidade, da vida, somos presos do mal, da dor e da morte. Por escolha. Porque nós podemos elevar. E é um movimento que está acontecendo o tempo todo. Contração e expansão. Dor, sofrimento, medo, alegria, alívio, satisfação, evangelização. E foi perguntado, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Para a gente ser identificado como discípulo do Cristo, a gente tem que amar. Aí, aquele ali é meu discípulo. Ele ama os outros. E a gente tem exemplos que assim o fizeram ao longo da vida. Não é distante para a gente, mas não é tão distante. Viveram conosco. Mas são verdadeiros discípulos do Cristo. Fizeram o que tinha que ser feito. Sem teimar, sem pôr a culpa em Deus. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento.
A uns dirá, Senhor, aqui tens e pagaram todos os seus dias de trabalho. A outro, aos virtuosos da terra, aos que haviam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos. Nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Duro, né? E eu adoro aquela expressão, ai, morreu, descansou. Uhum. Vai nessa. A expressão da vida é ação. Tudo na inércia é dor. Tudo. Eu tenho que tomar uma decisão, eu não faço nada, a dor vem. Tudo é dor. Ficou parado, dor. Então, essa é a nossa realidade. E eles que trabalharam o tempo todo, você consegue imaginar um dia na vida do Chico? Vocês que acham que já trabalharam muito na vida. Um dia de trabalho desse cara aí. Ou dessa mulher maravilhosa. A gente não tem nem ideia do que é trabalho. E aí, entramos no item 13. O homem pode suavizar, ficou um clima ruim, né? Tenso, só jogando verdades nas nossas caras, que coisa ruim. Vamos ter uma amenizada. Tem salvação. O homem pode suavizar ou aumentar os amargores de sua prova, conforme o modo e por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreendendo-lhe a pureza e reconhece-se que esse penoso momento terá presto passado. É a evolução, gente. Por isso que a gente evolui sempre em espiral e por isso que a gente vai voltando nas nossas questões. Mas é o único jeito da gente evoluir. O único que evoluiu em linha reta é Jesus, o unigênito. E qual que é a finalidade dessa evolução? Aqui, ó. Allan Kardec fez a pergunta, número 665 do Livro dos Espíritos. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina de que resultará na unidade, o objetivo e finalidade do Espírito. Então, qual que é a nossa finalidade? Evoluir para a unidade divina. Eu e o Pai somos um. Entendeu? Nós saímos das nossas individualidades e egoístas e nós vamos para a unidade divina. Essa é a finalidade do Espírito. Essa é a nossa meta. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima e, longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aqueles que apenas vê a vida corpórea interminável, lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Eu coloquei essa galáxia nas mãos para a gente ter a noção do quão importante é e desimportante ao mesmo tempo são os nossos pequenos problemas diante do cosmos, diante de todo o universo.
de todos os planetas e tudo. Como os nossos grandíssimos problemas se tornam ínfimos. Mais uma mensagem para a gente entender sobre a questão que nós vivemos do dualismo. O nosso atual universo é baseado no dualismo, sistema e antissistema. Só assim podem ser encontradas e compreendidas as suas primeiras causas. Só assim podemos compreender por que em nosso universo tudo se baseia no contraste de elementos, impulsos e conceitos opostos e complementares, contração e expansão, como eu expliquei. Então, finalizando lá o item 13, daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, o sentir-se compelido ao homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros ou receber atenuada impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão útil à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Então, não existe outra saída a não ser se evangelizar. Nós já vimos a importância do evangelho, nós temos que nos evangelizar. Ah, não, eu não dou, isso não é minha praia, não. Aquele povo lá que vai lá no centro, que fica de branco lá, de jaleco, aquele povo lá, eu não dou conta de ser igual a eles, não. Tudo bem. Eles estão no caminho. Ache o seu caminho e faça, se evangelize. Siga os passos do Jesus, porque ele falou que eu sou a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. O princípio da humildade. Então, você vê o pessoal aqui trabalhando, ajudando e tal. É porque a gente precisa. A gente está aqui porque a gente precisa. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, não. Muito pelo contrário. A gente está aqui porque a gente também precisa pagar as nossas questões. Por isso que a gente se dedica e doa o melhor que a gente pode. E venha fazer parte dessa comunidade assim, fazendo um movimento. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não deixa passar. Pensa, como é que eu posso fazer para mudar agora e começar a ser útil na minha vida? De verdade. Tudo isso é para lembrar que, para considerarmos que o amor divino é a fonte por excelência da luz e dos poderes eternos, e sermos cada vez mais fortes e poderosos à medida que nosso espírito pode produzir energia do amor para iluminar as nossas próprias consciências e alimentar mundos e corações. E isso tem que ser próximo. Tem que ser mais de brother mesmo, sabe? De chegar, de ter uma relação mais próxima com Deus, com Jesus. Não é distante, é próximo. Tá bom? Então vamos chegando na segunda parte. Eu não vou falar do capítulo das bem-aventuranças, né? Mas depois vocês leem mesmo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer Bíblia, leia as bem-aventuranças. É muito importante, tá? Isso aqui é um roteiro de vida, tá? Muito, muito importante mesmo. E dentre os que passaram por nós, que deixaram a melhor mensagem, esse aqui. Vamos tentar? Vocês me ajudam? Vamos cantar a oração de São Francisco? Todo mundo conhece, todo mundo sabe.
Me ajuda aqui, tá? Só para a gente dar uma melhorada e aí logo em seguida o pessoal já entra com os passes. Tudo bem? Então vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe.